Isso aconteceu quando eu era criança, então alguns detalhes estão meio confusos, mas ainda me lembro das partes importantes. Eu cresci em Nebraska e ia para a escola de bicicleta todos os dias, porque meus pais estavam sempre trabalhando. Era mais fácil assim. Morávamos em uma área rural cercada por plantações, e o caminho para a escola passava por um enorme milharal. Olhando para trás, talvez não fosse tão grande, mas, para uma criança, parecia infinito. Nossa casa ficava do outro lado do milharal, mas meus pais sempre foram claros sobre uma coisa: não corte caminho pelo milho. Eles tinham medo de que eu me perdesse sem um celular, e eu nunca questionei isso. Eu via como era fácil perder a noção de direção lá dentro. Por isso, todos os dias eu pegava a estrada principal e contornava o campo inteiro. Eu não tinha muitos amigos morando por perto, então sempre pedalava sozinho. Não me incomodava com os percursos mais longos. Na verdade, acabei pegando gosto por andar de bicicleta. Aos fins de semana, eu pedalava mesmo sem precisar. Não me lembro exatamente o dia da semana, mas sei que era um dia letivo, porque eu estava voltando da escola. Tudo corria normalmente até que a corrente da minha bicicleta soltou. Não sei como aconteceu, mas ela saiu completamente. Por mais que tentasse, não conseguia colocá-la de volta. Meu pai já tinha me ensinado a consertar minha bicicleta, mas nada funcionava. Fiquei preso ali, e a ideia de empurrar a bicicleta até em casa parecia horrível. Como eu disse, eu não tinha celular na época, então não podia ligar para meus pais pedindo ajuda. Também não ia pedir carona a um estranho. Eu sabia que estava por minha conta. Foi então que olhei para o milharal. Seguir o caminho normal levaria uma eternidade, mas cortar por dentro economizaria muito tempo. Eu sabia que meus pais haviam me alertado para não entrar lá, mas pensei que não seria tão difícil me orientar. Afinal, era só seguir reto, certo? Então tomei minha decisão e empurrei a bicicleta para dentro do milharal, convencendo-me de que seria um atalho rápido. No começo, tudo estava bem. O caminho entre as fileiras de milho era estreito, mas dava para passar. Os pés de milho eram enormes, e lembro que havia uma brisa leve naquele dia. Para uma criança, caminhar por um milharal faz com que tudo pareça ainda maior. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco desconfortável. O milho bloqueava a luz e havia um silêncio estranho ali dentro. De tempos em tempos, eu olhava para trás. Não sei o que me assustava, mas só queria sair dali o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir um leve farfalhar entre as plantas, um pouco afastado do caminho. Parei e tentei me convencer de que era só o vento, mas o som não parecia vento. Ele cessou por um momento, mas, assim que voltei a andar, ouvi de novo. Dessa vez, estava mais alto e mais perto. Comecei a achar que poderia ser um animal me seguindo, mas não sabia que tipo de bicho faria tanto barulho. Senti meu peito apertar e me arrependi imediatamente de ter entrado no milharal. Acelerei o passo, mas não queria abandonar minha bicicleta. Eu me dizia que era apenas paranoia, mas o barulho voltava a cada poucos minutos, como se algo estivesse me acompanhando. Eventualmente, o som parou, e senti um grande alívio. Uns 10 minutos se passaram sem nada estranho. Decidi mudar de fileira para garantir mais segurança. Assim que virei a esquina, vi um homem parado bem no meio do caminho. Ele apenas ficou ali, com os braços ao lado do corpo, me encarando. Não parecia um fazendeiro ou alguém que deveria estar ali. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ele tinha longos arranhões nos braços. Não sei explicar como eram, mas pareciam marcas profundas, quase gravadas na pele. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer, até que ele falou. Com uma voz baixa e rouca, perguntou se eu estava perdido. Não respondi. Meu corpo inteiro parecia congelado. Então, ele deu um passo em minha direção e disse que me ajudaria a encontrar o caminho de casa. Senti como se estivesse em paralisia do sono, simplesmente não conseguia me mexer. Mas, quando ele começou a se aproximar com as mãos estendidas, minhas pernas agiram sozinhas. Soltei minha bicicleta e corri o mais rápido que pude. Ele começou a me perseguir, gritando que só queria ajudar. Eu não parei. Podia ouvi-lo atropelando os pés de milho atrás de mim, chamando para que eu voltasse. De vez em quando, eu mergulhava entre as plantas e me encolhia no chão, de olhos fechados, tentando parecer o menor possível. Naquele momento, achei que ia morrer. Ele segurava algo que parecia uma corda. Quando passou perto de onde eu estava escondido, murmurou para si mesmo: eu vou encontrar ele. Nunca vou esquecer essas palavras. Fiquei ali encolhido por um tempo que pareceu uma eternidade.
Minhas pernas doíam, meu corpo inteiro tremia, mas eu não me atrevia a me mexer até ter certeza de que ele tinha ido embora. Quando finalmente saí do milharal e segui para casa, estava tremendo tanto que mal conseguia andar. Já estava escuro quando cheguei. Corri para dentro e encontrei meus pais, que estavam desesperados me procurando. Contei tudo. Minha mãe chorava, e meu pai parecia pronto para matar alguém. Mas, a essa altura, não havia muito o que fazer. Aquele homem já tinha sumido. Meu pai voltou ao milharal para buscar minha bicicleta, mas ela havia desaparecido. Dias depois, eles me deram uma nova e a vida seguiu. Mas algumas semanas depois, algo aconteceu que nos fez decidir sair dali. Um dia, cheguei da escola e, na varanda da casa, estava a minha bicicleta antiga, a mesma que eu tinha deixado no milharal. Não sei dizer quem ficou mais apavorado, eu ou meus pais. Eles não se sentiam mais seguros ali e decidiram nos mudar o mais rápido possível. Até hoje, eles evitam falar sobre isso, mas eu sei que nunca vou esquecer. Eu tinha 28 anos e tentava perseguir meu sonho de ser escritor, trabalhando para um jornal popular, mas as coisas não deram certo. Acabei voltando para casa para ajudar meus pais idosos na fazenda da família. Não era exatamente o que eu havia planejado para minha vida depois de tantos anos fora, mas eles estavam envelhecendo e cuidar do lugar estava se tornando um fardo para eles. A fazenda era isolada e silenciosa, cercada por extensos campos de milho que se estendiam por quilômetros em todas as direções. O vizinho mais próximo ficava a uns 10 minutos de caminhada dali, uma pequena propriedade administrada por uma senhora idosa que morava sozinha desde que seu marido faleceu há alguns anos. A vida por lá era tranquila, e eu não me importava com isso. Naquele momento, essa calmaria era exatamente o que eu precisava. As primeiras semanas foram normais. Eu me acostumava com a rotina da fazenda e o ritmo mais devagar da vida no campo estava sendo positivo para mim. Tinha muito tempo livre para pensar e escrever, o que ocupava minhas noites. Sempre fui mais produtivo durante a madrugada, então aproveitava esse período para trabalhar. Fazia tudo o que precisava na fazenda antes do anoitecer e depois me trancava no meu quarto no terceiro andar, onde não incomodaria meus pais com meus horários irregulares. Eu gostava daquele espaço. Era aconchegante, silencioso e a janela me dava uma vista inspiradora da fazenda. Mas, depois de uma semana, algo estranho começou a acontecer. Toda noite, pouco antes do pôr do sol, eu via uma silhueta parada na borda do milharal, entre duas fileiras de plantas. No começo, não dei muita importância. Achei que poderia ser alguém da fazenda vizinha, talvez inspecionando a plantação. A figura não estava tecnicamente na nossa propriedade, então não estava invadindo nem fazendo nada ilegal. Mas o que me incomodava era o fato de que a pessoa não se movia nem fazia qualquer gesto, apenas permanecia ali, imóvel, como um espantalho. Não conseguia discernir se era um homem ou uma mulher, nem mesmo se estava de frente para mim. A cena era inquietante, mas tentei ignorar. Até comentei mentalmente que aquilo daria uma ótima fotografia, uma sombra escura contra o céu dourado do entardecer e o imenso campo de milho ao fundo. No entanto, os dias se passaram e a figura continuava aparecendo, sempre no mesmo horário e local, apenas parada ali. Certo dia, resolvi prestar mais atenção. Fiquei observando de perto. Para meu espanto, percebi um leve movimento. Aquilo confirmou que se tratava de uma pessoa, não de um espantalho. Ainda assim, tentei me convencer de que não havia perigo. Cheguei a pensar que talvez fosse a vizinha idosa de quem minha mãe falava tanto. Não a tinha visto desde que voltei. Mas quem sabe ela tinha algum motivo para estar ali perto da nossa terra. De qualquer forma, não parecia ameaçadora. Mas se isso fosse verdade, eu provavelmente não estaria escrevendo este relato agora. Olhando para trás, percebo que fui ingênuo demais em não dar importância à situação. Nos dias seguintes, algo mudou. A figura começou a se aproximar. Cada noite, ela aparecia entre fileiras de milho cada vez mais perto da casa. Continuava imóvel e silenciosa, mas era evidente que estava se aproximando. Eu ainda não conseguia distinguir detalhes, mas já não restavam dúvidas. Aquela pessoa estava deliberadamente se aproximando da propriedade dos meus pais. Depois de 2 noites assim, resolvi agir. Na manhã seguinte, contei a eles sobre o que vinha acontecendo. Para minha surpresa, não pareceram preocupados. Minha mãe disse que provavelmente era o filho da vizinha,
um sujeito esquisito que sempre andava por ali. Segundo ela, chamá-lo de excêntrico era até um eufemismo, mas ela gostava de amenizar as coisas. Meus pais não viram motivo para preocupação e disseram para eu deixá-lo em paz. Até que, uma noite, enquanto terminava um serviço no celeiro, olhei para a borda do campo e senti um frio na espinha. A figura não estava mais na beira do milharal, ela agora estava parada bem na divisa da propriedade, muito mais perto do que antes. Um arrepio percorreu meu corpo. Limpando as mãos na calça, senti um misto de medo e irritação. Decidi me aproximar. Precisava ver quem era. Caminhei até a borda do campo e gritei: "Quem está aí?" No instante em que me aproximei, a figura se virou abruptamente e correu para dentro do milharal. Corri atrás, mas, ao dobrar a esquina entre as fileiras de milho, vi quando ela mergulhou para dentro da plantação e desapareceu. Meu coração disparou enquanto tentava localizar qualquer sinal de movimento, mas logo percebi que seria impossível encontrar alguém ali. Não havia chance de eu me embrenhar no meio do milho àquela hora. Na manhã seguinte, fui até a fazenda da vizinha para esclarecer as coisas. A senhora atendeu a porta, e eu fui direto ao ponto. Quando descrevi o que estava acontecendo, ela franziu a testa, confusa. Disse que não saía de casa à noite havia semanas por causa da saúde debilitada. Mal conseguia se locomover, muito menos caminhar até o limite da propriedade. Então perguntei sobre o filho dela, e foi aí que senti minha pele arrepiar. Ela me contou que ele tinha se mudado anos atrás e não morava mais com ela. Meu sangue gelou. Quem eu tinha perseguido no campo na noite anterior não era o filho dela. Era um completo desconhecido. Voltei para casa com um crescente sentimento de inquietação. Quem quer que fosse aquela pessoa, não era da fazenda vizinha. Contei tudo para meus pais, e, desta vez, eles pareceram mais preocupados. Minha mãe sugeriu chamar a polícia, mas meu pai achou que não valia a pena, já que tecnicamente não havia sido cometido nenhum crime. Ele apenas recomendou que eu ficasse acordado e o chamasse se a pessoa aparecesse de novo. Nos dias seguintes, nada aconteceu. O desconhecido parecia ter sumido. Talvez tenha percebido que eu estava atento, ou apenas desistido. De qualquer forma, senti alívio. Até que, certa noite, eu estava no celeiro quando, de repente, tudo ficou escuro. Todas as luzes da casa e da propriedade se apagaram de uma vez. O choque foi imediato. Meu coração disparou. Eu sabia que isso não era um acidente. Tateando no escuro, encontrei uma lanterna e saí correndo do celeiro. Mas, antes de alcançar a casa, ouvi um som. Um farfalhar vindo do milharal. Meu sangue gelou. Aquele homem estava ali. Com a lanterna, vasculhei a área, tentando me manter em silêncio. No início, não vi nada, apenas o som das folhas se mexendo. Então, num canto da minha visão, um movimento. Apontei a luz e vi. Era um homem. Careca, com poucos tufos de cabelo e vestindo um macacão. Ele me encarava com um olhar assustador. Minhas mãos tremeram ao ver o que ele segurava, uma velha enxada enferrujada. O medo tomou conta de mim. Antes que pudesse reagir, ele começou a correr na minha direção. Virei e disparei em meio ao milharal, tentando despistá-lo. Meu coração martelava no peito enquanto me escondia entre as fileiras de milho. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Vi quando ele passou correndo bem ao meu lado. Quando tive coragem, corri de volta para casa e chamei a polícia. Eles procuraram pela fazenda, mas não encontraram ninguém. Descobriram, no entanto, que alguém despejou um balde de água no quadro de energia, desligando toda a propriedade. Instalamos medidas de segurança e avisei a vizinha para ter cuidado. Passei mais um mês na fazenda, mas nada mais aconteceu. Ainda assim, foi a experiência mais assustadora da minha vida, e até hoje me pergunto o que realmente aconteceu naquela fazenda. Recentemente, me mudei para Iowa para deixar algumas coisas para trás. Consegui um trabalho sem futuro, mas que paga razoavelmente bem. Não é tão ruim. Definitivamente, não pretendo ficar aqui para sempre, mas a tranquilidade tem me feito bem. A região é cheia de fazendas, o que não deve ser surpresa para ninguém. Vindo de uma cidade grande, esse ambiente rural é algo novo para mim, mas estou me acostumando aos poucos. Há cerca de 6 meses, aluguei uma casa simples com um aluguel ridiculamente barato. O imóvel era pequeno, mas o terreno era enorme, muito maior do que eu sabia como usar. Não sei se o local já foi uma fazenda ou se estava abandonado,
mas havia um campo de milho imenso ao lado da minha casa. A plantação terminava exatamente onde começava uma cerca de madeira, que ficava a poucos passos da construção. Era tão perto que, se esticasse os braços, poderia tocar a parede da casa e a cerca ao mesmo tempo. Como você pode imaginar, eu não tinha vizinhos. Apesar do que muitos possam pensar, eu gostava bastante desse isolamento. Às vezes, à noite, ficava na janela olhando para o campo de milho, refletindo sobre a vida, enquanto o vento balançava as hastes da plantação. Provavelmente, teria continuado morando ali por mais tempo, se não fosse pelo que aconteceu naquela noite. Era uma noite ventosa de outubro, fria o bastante para fazer qualquer um querer ficar no aconchego do quarto, apenas observando a ventania do lado de fora. Mas eu sempre gostei desse tipo de clima. Sei que pode parecer estranho, mas há algo reconfortante em enfiar as mãos nos bolsos do casaco e sentir o frio cortante no rosto. Eu estava no deck dos fundos, fumando um cigarro e dando uma última olhada no quintal antes de entrar. Já estava terminando quando ouvi um grito. Não era o tipo de som distante de algum animal na floresta, como às vezes se escuta no interior. Esse era diferente. Agudo, desesperado, sem dúvida, humano. Parecia o grito de uma criança, talvez um menino pequeno. O som veio do meio da plantação, logo atrás da casa. Sem pensar, corri para dentro, peguei minha espingarda de caça e saí novamente. Não sei o que me deu, mas não havia como eu ignorar uma criança em perigo. Enquanto eu corria em direção ao milharal, o grito ecoou mais uma vez, ainda mais alto. Parei imediatamente e tentei enxergar algo no escuro, mas não havia ninguém à vista. Gritei, pedindo para a criança gritar novamente para que eu pudesse encontrá-la. Silêncio. Meu coração disparava e a adrenalina tomava conta do meu corpo. Pulei a cerca, escolhi uma fileira qualquer do milharal e corri ao longo dela, usando a fraca lanterna do meu celular para iluminar o caminho. Continuei chamando, mas a criança nunca respondeu. Foi então que percebi que estava em uma situação que não podia controlar. Liguei para a polícia e expliquei o que havia ouvido antes de voltar para casa e aguardar a chegada dos agentes. Quando os policiais chegaram, fiz questão de ajudá-los a revistar o milharal. Eles permitiram, e eu fiquei grato por isso. Passamos pelo menos meia hora vasculhando o local, chamando pela criança o tempo todo. Mas ela nunca gritou de volta. Não havia ninguém lá. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. No fim, desistimos. Os policiais me orientaram a ligar novamente caso ouvisse algo estranho e foram embora. Eu me sentia frustrado, mas o que mais poderia fazer? Parte de mim começou a pensar que talvez tivesse sido uma pegadinha de algum garoto entediado da região, o que faria algum sentido. Imagino que crianças por ali tenham dificuldade em encontrar o que fazer. Mas, por mais que tentasse me convencer de que tudo não passava de um trote, não consegui me acalmar depois disso. Eu não sabia, mas as coisas estavam prestes a piorar drasticamente. Enquanto me preparava para dormir, um brilho fraco do lado de fora chamou minha atenção. Era a última coisa que qualquer um gostaria de ver pela janela do quarto, um reflexo alaranjado no meio da plantação. Corri para a janela e senti um frio na espinha. Havia chamas pequenas surgindo entre os talos de milho, dançando no escuro da noite. Me lembro de repetir vários palavrões, sem acreditar no que estava vendo. Eu sabia que precisava agir. O fogo ainda era pequeno, mas o vento forte faria com que se espalhasse rapidamente. Desci as escadas às pressas enquanto discava para o 911, gritando no telefone. Peguei a mangueira no lado da casa, abri a torneira, pulei a cerca e corri para dentro do milharal. Rezei para que a mangueira fosse longa o suficiente para alcançar o fogo. Quando cheguei, já estava encharcado, mas não me importei. O corpo de bombeiros levaria uma eternidade para chegar, então eu era a única esperança de impedir que aquilo ficasse fora de controle. Fiz o que pude para conter as chamas. Por um milagre, consegui apagá-las em poucos minutos. Ofegante, abaixei-me para recuperar o fôlego, tentando entender o motivo daquela loucura estar acontecendo comigo. Foi então que percebi um movimento pelo canto do olho. Virei o rosto e meu sangue gelou. Havia alguém na janela do meu quarto. Alguém estava dentro da minha casa. Sem pensar duas vezes, larguei a mangueira ainda ligada e corri em disparada de volta. Escancarei a porta da cozinha, pronto para qualquer coisa, mas congelei no lugar. O ambiente estava completamente revirado. A geladeira e os armários estavam abertos, louças quebradas espalhadas pelo chão. Um caos absoluto.
Meu cérebro ainda tentava processar aquilo quando ouvi o estrondo da porta da frente se fechando com força. Girei nos calcanhares e corri para lá, mas, quando alcancei a entrada, fosse quem fosse, já havia desaparecido. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Eu já estava exausto, sentia que poderia desmaiar a qualquer momento diante de toda aquela confusão. Minutos depois, a polícia e os bombeiros chegaram. Quando relatei o que aconteceu, eles levaram a situação muito mais a sério dessa vez. Tentativa de incêndio criminoso é um crime grave, e as autoridades trataram o caso com a devida urgência. Mais policiais chegaram, até cães farejadores foram trazidos para fazer uma busca mais minuciosa. Mas, mais uma vez, não encontraram nada. Quem quer que fosse, teve tempo suficiente para fugir a pé. Durante semanas, não consegui dormir. Cada estalo, cada ruído na escuridão me deixava em alerta. Todas as noites, dormia com minha espingarda ao lado da cama, até o dia em que finalmente me mudei dali. Fiquei remoendo os acontecimentos, tentando encontrar alguma lógica. Mas o que mais me atormenta é aquele primeiro grito. A ideia de que poderia haver, de fato, uma criança em perigo a menos de 100 metros de mim ainda me dá calafrios. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!